Olá, meu nome é Débora Espinosa, eu sou aluna do curso Bacharelado em Letras na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul e eu estarei falando um pouco sobre a coerência em um texto. Para tudo que eu vou falar, eu estou usando como base o livro Lutar com Palavras, Coesão e Coerência, de Irandé Antunes. A princípio, fazendo uso do poema apresentado por Antunes, eu gostaria de lhe convidar a pensar se o poema que lerei a seguir é coerente. Subi a porta e fechei a escada, tirei minhas orações e recitei meus sapatos, desliguei a cama e deitei-me na luz, tudo porque ele me deu um beijo de boa noite. Talvez você tenha dito que não, mas não é necessariamente isso. No sentido do poema, a coerência não vai estar nas ações, como desligar a cama, mas sim na forma e no modo como essas ações são contadas até chegar à conclusão. Não tá no que é dito, mas sim em como foi dito. Seria um destaque para isso. Em suma, se pode perfeitamente entender o que está acontecendo pela forma que o autor desconhecido a conta. Você pode ligar as ações aparentemente desconexas da personagem à sensação de alguém apaixonado que recebeu um beijo de boa noite. E aí está a coerência do texto, o sentido do texto. Nesse pensamento, parafraseando Irandé Antunes, o limite é a funcionalidade do que é dito. Em síntese, a coerência é a propriedade que tem a ver com as possibilidades de um texto funcionar como uma peça comunicativa, como um meio de interação verbal. Assim, quando se assume a coerência como uma peça comunicativa, vamos encontrar a inexistência de uma coerência absoluta, pois ela vai passar a depender de todo o contexto do texto. O que foi dito, onde, quem e como foi dito. É realmente contextual. Nos últimos estudos, a coerência vem sendo distinguida em duas, a coerência macroestrutural e a microestrutural. No que se refere ao macroestrutural, podemos dizer que é a relação de sentido entre sequências maiores do texto, como, por exemplo, o desenvolvimento das ideias e do tema. Já a microestrutural se refere à relação entre palavras e frases em uma sequência. Avançando mais um pouco, chegaremos às meta-regras ditadas por Charroz. A primeira meta-regra é a meta-regra da repetição. Para que um texto seja microestruturalmente ou macroestruturalmente coerente, é preciso que ele comporte em seu desenvolvimento linear elementos de escrita recorrente. Essa meta-regra, ela vai se referir a diversas formas de retomar coisas que já foram previamente ditas no texto. Ou seja, são formas de você voltar ao que já foi dito, por exemplo, a parafrase. A segunda meta-regra é a meta-regra da progressão. Para que um texto seja microestruturalmente ou macroestruturalmente coerente, é preciso que seu desenvolvimento contenha elementos semânticos constantemente renovados. É um equilíbrio e um complemento da primeira meta-regra. Enquanto você tem que retomar elementos já ditos no texto, você não pode deixar de adicionar novas informações ao que foi dito. A terceira meta-regra é a meta-regra da não contradição. Para que um texto seja microestruturalmente ou macroestruturalmente coerente, é preciso em seu desenvolvimento que não se introduza um elemento semântico que contradiga o conteúdo posto ou pressuposto anteriormente. Essa terceira regra vai adicionar algo importante, pois as sociedades, elas impõem aos indivíduos o famoso quadro cognitivo, que vai se referir à percepção de mundo dessas pessoas. Dizer algo que foge desse quadro cognitivo, algo que não é normal para essa sociedade, é também considerado dizer algo incoerente. A quarta meta-regra é a meta-regra da relação. Para que um texto seja microestruturalmente ou macroestruturalmente coerente, é preciso que os fatos que ele expressa estejam relacionados entre si no mundo. Essa meta-regra irá dizer que as ideias do texto devem estar relacionadas entre si, dentro do contexto do texto produzido. Agora, um exemplo hipotético. Imagine que você está lendo uma biografia de um escritor e, repentinamente, um dragão surge cuspindo fogo na cidade. Dentro do ambiente do texto, dentro do gênero que é a biografia, não faz sentido ter um dragão cuspindo fogo numa cidade, porque não é algo real. Porém, se o dragão cuspindo fogo for um sonho,
e o acontecimento ocorreu dentro do sonho do escritor, e como, por exemplo, esse escritor em questão é George Martin, tem um sentido por trás, então passa a ser coerente. Dito isso, nós podemos concluir duas coisas. A primeira, a coesão e coerência, elas não estão separadas. Nós podemos dizer que a coerência está em função da coesão do texto. E a segunda é que um texto ser ou não coerente vai depender muito do sujeito e da situação. É basicamente real contextual. Olá pessoal, meu nome é George Allan, então eu vou falar hoje de coesão textual. Quando se fala de coesão textual, tende-se a separar da coerência por alguns critérios geralmente equivocados, mas espalhados e simplificados. Que é, a gente que a coesão tem a ver com a sintaxe e a coerência tem a ver com a semântica, né? Ou seja, com a unidade de sentido daquele texto, né? De certo modo, pela necessidade de que esses dois âmbitos, a coesão e a coerência, têm com os elementos linguísticos do texto e com os elementos pragmáticos, né, que rodeiam, que estão em volta desse texto, de certa forma, as duas coisas coexistem na coesão e na coerência. Não é isso? Então, nós vamos ver que há uma certa dependência da coerência e da coesão. Se eu começo a dizer um monte de palavras soltas, vó, mercado, né, comprou e etc., né, essas palavras, elas não têm os elementos de coesão, vamos dizer assim, os conectivos, né, os elementos de reiteração, que eu vou falar, os elementos de substituição, não é isso? Que são elementos linguísticos e que vão fazer com que mesmo uma pessoa descontextualizada tenha um mínimo de inteligibilidade. Não é isso? Mas nós não podemos dizer que absolutamente não há coerência no texto, porque uma pessoa contextualizada, ou seja, alguém que sabe que aquela avó é a minha e de que ela não tem um mercado, mas que ela vai para comprar, etc., ele pode reconstruir o sentido, ou seja, ele pode recuperar, né, fazer uma heurística, né, recuperar o sentido, né, do texto, e na cabeça dele, quando ele for recompor, vamos dizer assim, construir a coesão. Então ele vai pegar os conectivos, né, vai pegar a conjunção, foi para o mercado, etc. Entende? Então vamos dizer assim, absolutamente a coesão e a coerência, mesmo quando a gente fala assim, não tem coesão esse texto, né? Mas para que você encontre a coerência dele, você vai ter que reconstruir a coesão. Então há uma certa relação dessas duas coisas, entende? Então, como eu estou a falar de coesão, vou falar de algumas possibilidades de coesão. Quando nós falamos de meta-regra, nós temos algumas meta-regras, né? E nós temos alguns meios da coesão. Um desses meios é a reiteração. A reiteração liga-se à meta-regra de sempre, você está sempre voltando para elementos do texto, para que o que você disse no meio, no final, esteja em relação com o que você disse no começo, entende? Então, quais são os elementos de reiteração que nós usamos? Nós usamos dois tipos: substituição, né, onde a gente usa um pronome, a gente usa sinônimos, entende? A gente usa hiperônimos, a gente usa advérbio, e nós temos também a repetição propriamente dita, que tem a ver com a paráfrase, né? Que tem a ver com os paralelismos, entende? Então, nós temos esse tipo de elemento da reiteração que tem a ver com a meta-regra de voltar sempre, né? Sempre aos elementos que já foram ditos no texto. Então, você fala assim, minha avó foi ao mercado, ela comprou e tudo mais. Então, ela é o pronome que dá uma certa unidade do texto, onde ela tem a ver com aquela avó que foi ao mercado. Entende? Então, nós podemos também falar de outra função, que é da associação, onde você utiliza palavras afins, palavras que estão dentro de mesmos grupos semânticos, né? E que servem para você dar unidade ao texto. Então, nunca um texto ele vai estar perfeitamente
coeso e com um sentido perfeito. Entende? Por isso que quando a gente fala de coesão e coerência, é justamente para que nós nos aproximemos dessa perfeição. Então, a associação de palavras afins, para que você tenha, vamos dizer assim, uma familiaridade. Se você estiver lendo um texto médico, você não, né, as palavras afins vão ser palavras semanticamente afins dentro desse grupo, que é o grupo da medicina. Né? Vai estar com um monte de vocabulário de engenharia, etc. Entende? Então, essa é uma possibilidade também de instrumento de coesão, que é a associação. E outra é a conexão, que tem a ver com a estrutura sintático-semântica. Né? Ou seja, os períodos, as orações, entende? Os parágrafos. Então, é uma outra possibilidade. A segunda e a terceira regra tem a ver com a função, tem a ver com a meta-regra de não contradição, né? E de relação. Ou seja, você está relacionando no texto aquilo que no mundo é relacionado. Entende? Então, aqui está um pouco sobre coesão, um pouco dessa distinção entre coesão e coerência, né? E um pouco das suas meta-regras e um pouco dos instrumentos de aproximação dessas meta-regras. Tá? Então é isso. Obrigado.